A paz do Senhor, mulheres posicionadas, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre o tema futuro, nesse dia de número 7, de 30 dias de oração pelos nossos filhos. E, antes de falar, eu quero dizer para vocês que logo em breve vocês vão receber o PDF com aquele plus que eu comentei, né? Para quem não sabe, já existe um PDF de 31 dias de oração pelas crianças e se você quer adquirir, você pode adquirir, é só comentar aqui PDF que eu envio o link para você. Mas agora nós vamos ter um outro PDF. Esse outro PDF, ele vai vir com devocional, com tarefas práticas para você colocar em prática aquilo que você está ouvindo e vivendo nesses 30 dias de oração. Porém, você vai receber se você estiver dentro do grupo, tá? Então, se você não tá no grupo, você comenta grupo que a gente manda o link pra você, tá? Posso mandar o link pra você. Ou você pode ir lá na bio do meu Instagram, que tem um link. Você acessa esse grupo lá na bio do meu Instagram e você vai receber áudio de oração, você vai receber PDF, você vai receber as tarefas, você vai receber todo o material de forma gratuita, tá? Jéssica, por que fazer 30 dias de oração pelos nossos filhos? Há alguns meses atrás, eu tinha lançado já esse PDF de 31 dias de oração pelas crianças. É um PDF que você pode usar para orar pelas crianças, né? Do seu bairro, da sua família, da sua igreja. E aí, depois que eu lancei esse PDF, eu fiquei pensando em como apresentar, em como trazer essa consciência, esse posicionamento para mais mães, para mais líderes, para mais mulheres. Por quê? A oração é a chave para nós consagrarmos, blindarmos a vida das nossas crianças, dos nossos filhos. E aí veio, né, com o passar do tempo, veio aí essa estratégia da parte do Senhor. Eu relutei muito, eu resisti muito, porque de fato não é fácil, né? Você todos os dias compartilhar no devocional, todos os dias manter, né, uma tarefa, todos os dias você estar fazendo isso não é fácil, né? A gente tem rotina de casa, marido, filho, ministério, e eu relutei bastante, mas é algo que queimava muito no meu coração. E eu precisava fazer isso aqui porque eu acredito. Eu acredito no poder da oração, eu acredito no poder da palavra de Deus, no poder do Senhor. E é aquilo que eu já tenho falado para vocês também nos outros vídeos. Você que está participando desse movimento, você que conheceu esse movimento, talvez você caiu nesse vídeo aqui agora, eu acredito que não por acaso, porque eu não acredito em coincidência, em acaso. Mas você que pode, compartilha esse vídeo, compartilha os áudios de oração, compartilha o material com pessoas. Eu sempre falo assim, compartilha com mais 7 pessoas, com mais 7 mulheres, porque você vai abençoar no mínimo 7 gerações. Então, é sobre isso, é sobre exatamente isso que o Senhor foi colocando no meu coração e eu fui entendendo que não é o número de pessoas, não é a quantidade de pessoas, é as pessoas que realmente vão participar, vão entender e vão se posicionar. É sobre famílias e gerações que serão libertas, que serão salvas, que serão transformadas, que serão alcançadas por este movimento, certo? Então, que você possa participar, que você possa estar conosco até o final dos 30 dias. Se você está entrando agora, não tem problema nenhum. Você pode me pedir os áudios anteriores, eu envio para você. Se você não conhecia e você está conhecendo agora, participe. Tem Instagram, eu sempre compartilho alguma coisa lá. E assim, não perca a oportunidade, tá? Se você quer o PDF completo, com todas as informações, pode me pedir. Eu mando para você, mas não deixe de participar. E se você pode, faça isso não só pelos seus filhos, mas pelas crianças da sua família, tá? E neste dia, falando sobre o futuro, eu quero trazer para nós aqui uma reflexão no Salmo 138, de número 8. Diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor,
permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Este verso, ele foi um verso escrito por Davi. Acredito, né, que Davi aqui demonstra toda a sua fé naquilo que o Senhor tem para fazer com ele. Então ele afirma com veemência: o Senhor cumprirá o seu propósito comigo. Né? Ele crê no amor do Senhor, porque ele fala: o teu amor permanece para sempre. E aí ele termina: Senhor, não abandones as obras das tuas mãos. Qual é essa obra que ele está falando? É dele mesmo, é a vida dele, certo? E neste dia, falando sobre o futuro, eu aqui nos estudos e anotações, que eu anotei aqui umas 2 páginas, mas eu não vou falar tudo isso, eu vou resumir, porque, como eu falei, eu quero que seja um devocional não muito comprido, porque eu conheço e entendo a rotina que a gente tem, a demanda. Então, eu anotei aqui 3 possíveis medos que pode acontecer com você, porque já aconteceu e acontece comigo, em relação ao futuro dos nossos filhos, né? Primeiro medo, né? A culpa. Então, muitas vezes a gente começa a pensar: será que eu tô criando essa criança direito? Será que tá entendendo o que tá acontecendo? Será que eu tô estragando ele? Será que eu tô educando ele direito? Esse medo é um medo que não é um medo de proteção, que não é um medo de, olha, de atenção, sabe? Aquele medo que te protege de algo. Não, é um medo que gera culpa em nós, mães. E aí, eu quero te dizer: Deus não depende da perfeição de uma mãe para concretizar o plano e o propósito dele. Porque nós não seremos perfeitas. Deus não depende da perfeição de uma mãe para cumprir o propósito dele para os nossos filhos. Então, quando essas dúvidas vierem ao seu coração, pode ter certeza absoluta que são setas, dardos inflamados para que você comece nessas dúvidas gerar culpa, gerar aquele sentimento, e você vai começando a ficar paralisada e perdendo tempo, se preocupando com isso, quando na verdade você poderia estar investindo tempo e fazer outras coisas. Eu quero te trazer uma reflexão, uma informação importante. No hebraico, esse cumprirá, que está no verso no número 138:8 de Salmos, esse cumprirá, ele quer dizer concluir plenamente. Ou seja, não é só começar uma obra, mas é ir até o fim. É isso que essa palavra de Deus quer dizer para nós. Deus, ele começa e termina, ele cumpre, ele concretiza, ele conclui. E aquilo que o Senhor tem para fazer é bom, perfeito e agradável. É isso que está na palavra do Senhor. Deus ouve o nosso clamor. Deus nos fortalece em meio à angústia. Nos sustenta nos tempos difíceis e permanece fiel ao propósito que ele estabeleceu. Então, quando esse sentimento de culpa começar a querer alcançar o seu coração por esses pensamentos que vêm, você se lembre disso. Declare Salmo 138:8, o Senhor cumprirá o propósito dele para comigo. Porque sim, esse salmo tem a ver com os nossos filhos, ele vai cumprir o propósito dele para os nossos filhos. Mas ele também vai cumprir o propósito dele comigo, enquanto mãe, na minha maternidade. Esta palavra me afirma isso. Certo? O futuro dos nossos filhos não depende de mãos humanas. O futuro dos nossos filhos não depende das nossas mãos. É claro que nós, sendo fiéis a Deus, permanecendo nele, buscando nele, vamos sim ser instrumentos para que o futuro, o propósito do Senhor se cumpra no futuro dos nossos filhos, mas não depende de nós. Amém? Então, o Senhor permanece fiel ao propósito que ele
estabeleceu. E nós, eu, você, somos cooperadoras com Deus naquilo que Ele tem para fazer na vida dos nossos filhos. Amém? E eu sei que muitas vezes a gente vai precisar parar e lembrar disso. Trazer isso à memória. Porque no dia a dia, na correria, nas coisas a gente se perde. E isso acontece comigo. Mas às vezes a gente precisa parar e lembrar disso. E trazer essa verdade para o nosso coração e mais, declarar ela com a nossa boca. Declarar a palavra de Deus. O Senhor cumprirá o propósito que Ele tem comigo. Segunda coisa, a apostasia. Outro medo em relação ao futuro dos nossos filhos. Será que meu filho vai permanecer em Deus? Será que ele vai continuar nos caminhos do Senhor? Será que ele não vai se afastar? Será que ele não vai ser rebelde? Essas amizades que ele está no agora, que não agrada, que não me agrada, que não agrada o coração de Deus. Será que ele vai permanecer com os interesses espirituais dele? Ou agora, de repente, ele está numa fase onde ele está perdendo, você está vendo que o interesse espiritual dele mudou? Talvez você sinta uma frieza nesse sentido. Talvez ele esteja numa confusão emocional, com uma identidade fragilizada. Muitos adolescentes passam por isso. Muitos jovens. Mas eu quero te tranquilizar e dizer que o Senhor é um Deus que trabalha mesmo quando a gente não vê. Deus trabalha mesmo quando a gente não vê. As suas orações, por mais que tem hora que pareça que a gente fala, a gente faz, a gente mostra, a gente ensina, a gente ora e não está tendo resultado, as suas orações têm sim um impacto no mundo espiritual, uma relevância, porque é uma oração com autoridade, você é a autoridade espiritual sobre a vida do seu filho. Então, permaneça orando, permaneça fiel. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Sabe aquela famosa frase, só acaba quando termina? Se não terminou, é porque não acabou. E se não acabou, a boa, perfeita vontade de Deus ainda não foi concluída. Porque Salmo 138:8 diz que o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O Senhor cumprirá o seu propósito na vida do meu filho. E de novo, vou te dizer, no hebraico, cumprirá é concluir plenamente. Então, se você está nesse momento de dúvida a respeito do futuro do seu filho, por conta destas questões, ou se você está acompanhando nessa fase, este momento de dúvida, de incerteza do seu filho, de insegurança, de fragilidade emocional, de fragilidade da identidade, continue perseverando nas orações. Blinde o seu filho. Nós vamos falar sobre outros temas aqui que eu não vou abordar agora, mas que é para blindar mesmo o seu filho, que é para blindar a mente, o coração. Por isso que é importante você permanecer conosco nesses 30 dias. Nós oramos pelas amizades, nós já oramos pelo propósito, nós vamos orar por libertação. É muitas coisas que nós precisamos orar estrategicamente. É por isso que o Senhor colocou no meu coração esses 30 dias de oração intencionais e estratégica pelos nossos filhos. Porque não basta mais orar, Senhor abençoe meu filho, guarda meu filho, Senhor esteja com meu filho. Não, nós precisamos orar estrategicamente. Esse é o nosso papel como autoridade espiritual na vida dos nossos filhos, como mãe, como sacerdotisa, dentro das nossas casas e dos nossos lares. Certo? Um outro medo relacionado ao futuro que pode acontecer, né, sobre nós é: como que eu vou criar os meus filhos nesse mundo? Como que eu vou fazer para criar os filhos nesse mundo?
Um mundo onde tem um monte de informação. Agora a internet, a rede social, um monte de ideologia, um monte de filosofia, a sexualização infantil, a sexualização precoce do adolescente. É muita informação. É muita informação. E as informações vão chegando. E por mais que a gente tente blindar, que a gente tente proteger, as informações chegam. Eles são alcançados por isso. Por mais que a gente, sim, tome muito cuidado. Monitora o celular, o que vê, a televisão que assiste, o programa, o conteúdo, limita o tempo de tela, mas a informação continua chegando. E se não tem esse limite, então, aí é uma enxurrada. Mas se você for no número 7 do Salmo 138, ele vai dizer que ainda que cercado de aflições, o Senhor nos protege. Ou seja, eu quero te dizer isso aqui. Ainda que esteja difícil, ainda que tenha todas as informações, ainda que tenha todas essas circunstâncias, ainda que tudo isso pudesse influenciar de forma negativa, ainda no meio de tudo isso, o Senhor nos protege. Como criar filhos nesse mundo? Pautados na palavra, na cosmovisão bíblica. Uma reflexão importante que nós precisamos fazer. No que ou em que nós estamos nos baseando para a criação dos nossos filhos? No mundo? Na educação positiva? Na psicologia reversa? Ou na Bíblia? Na palavra? Na cosmovisão bíblica? Certo? Mas isso é assunto para um outro vídeo. Eu quero te dizer que a fé não é negar a realidade. A fé é confiar mesmo em meio à realidade. Então, mesmo em meio à dificuldade, mesmo que você esteja passando por uma situação momentânea difícil com o seu filho, na sua casa, nas circunstâncias complicadas, não é negar a realidade, não é fingir que ela não existe, mas é dizer, e mesmo em meio a essa circunstância, a essa realidade, eu decido confiar, porque o Senhor cumprirá o propósito dele na minha vida, o Senhor cumprirá o propósito dele na vida dos meus filhos, o Senhor não abandona a obra das mãos dele, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, certo? O cansaço, a solidão, muitas vezes nós nos sentimos assim, cansadas, sozinhas, sem vontade, querendo desistir. Mas lembre-se, o Senhor não abandona as obras das tuas mãos. Aquele que começou é fiel para cumprir. E com Deus nós conseguimos. Sem Deus nós apenas sobrevivemos, vamos empurrando com a barriga e fazendo. Mas com Deus nós conseguimos. E aí eu volto com você lá no dia 2, onde nós falamos sobre gratidão. Se você não assistiu esse vídeo, assista. Se você não recebeu essa oração, me peça que eu envio para você. Precisamos olhar com o coração grato, olhar com o coração de serva fiel ao Senhor, olhar para as situações e enxergar aquilo que é bom e agradecer ao Senhor. E não só aquilo que é ruim, porque senão a nossa maternidade vira uma terra de murmuração. E o Senhor não habita em terra de murmuração. Se nós olharmos para as circunstâncias, se nós olharmos com os olhos do mundo, se nós olharmos com a cosmovisão que o mundo quer que a gente veja, a gente abandona e fala, não tem jeito mais, o futuro do meu filho não tem jeito, eu vou abandonar. Mas o Senhor, com a cosmovisão do Senhor, a cosmovisão bíblica, com aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, debaixo desta palavra de Salmo 138:8, o Senhor cumprirá o seu propósito. Amém? Então, que você possa ter essas verdades firmadas no seu coração. E que você possa compartilhar esse vídeo com mais 7 mães para abençoar mais 7 gerações. Eu vejo você no vídeo de amanhã. E se você ainda não está no grupo, acessa o link da bio no Instagram, entra nesse grupo e não perde a oportunidade de participar desse movimento, orar intencionalmente pela vida dos seus filhos. Que Deus abençoe você e toda a sua descendência.